Nós recebemos aqui no estúdio para uma conversa importante, ele estava me devendo essa vinda aqui. Secretário de Saúde, Beto Preto. Secretário, bom dia. Bom dia, Denian. Satisfação estar aqui hoje. Estava ouvindo você já comentando sobre o processo do senador Moro aí no caminho. Parabéns pela lucidez das palavras que você coloca, imprime no ar e chega até seus ouvintes. O Beto Preto, ele é secretário de Saúde do Paraná. Há quanto tempo já, Beto? Desde o início do governo Ratinho Júnior, 2019. Mas é deputado federal Também, do Paraná, um dos exato. mais votados do Estado. E as questões da política, evidentemente, que elas têm reflexo, né? Essa questão, vamos começar pelo caso do Moro. Essa questão do TSE tem que implicação no seu modo de ver na política do Paraná? Eu acho que concordo com o que você falou, porque essa questão dos gastos em campanha é uma questão muito séria, é dinheiro público. Então tem que ter um lastro financeiro bem determinado. Então, de repente, o que parece ser não é, e o que não é pode parecer ser. Então vai ter uma mudança, uma quebra de paradigmas aí. E o que você falou em outras palavras, talvez mais comedidas aí, mas na verdade pode ser que muita gente perca a vergonha de gastar dinheiro em campanhas eleitorais. Por isso a necessidade do eleitor ficar muito atento ao que vem pela frente. Sem dúvida. O secretário Beto Preto, portanto, está já o mandato todo, enfrentou a questão da pandemia. Talvez o maior desafio profissional da tua vida, Sim, né, Beto? sem dúvida. Porque enfrentar uma pandemia como foi a pandemia de Covid e o teu trabalho, ele foi muito elogiado em determinados momentos e em outros duramente criticado, né? Por conta de decisões, de decretos de fechamento e que naquela época tiveram um resultado negativo à tua imagem, né? Como é que você percebe a questão da pandemia nessa tua caminhada aí de secretário? Nós entramos em 2019, já entramos com situações completamente anômalas, né? Tivemos a crise da febre amarela em São Paulo, vindo para o Paraná, conseguimos fazer um belo bloqueio aqui, perdemos apenas uma vida, isso, né, São Paulo perdeu quase 300 vidas para a febre amarela, e tivemos uma grande crise, uma epidemia de dengue, 2019 para 2020. Era nesse momento que nós estávamos, quando veio a pandemia do Covid-19. A pandemia do Covid-19, tínhamos todos uma noção que poderia ser muito próxima do que aconteceu em 2009, 2010 da H1N1, mas ela se demonstrou devastadora. Mudou completamente os parâmetros e nós nos vimos enxugando gelo, abrindo leitos de manhã para estarem ocupados durante o dia, durante a noite, e tendo que abrir novos leitos na sequência. Isso fez com que tivéssemos que multiplicar investimentos, mas tomamos algumas medidas, como você mesmo disse, que nos garantiram passar por isso. Eu me recordo que nós passamos de 1.200 leitos de UTI adulto no Paraná, chegamos a contar com 3.200 leitos. Mas nós não fizemos nenhuma loucura, Daniel. Com a orientação do governador, de maneira muito equilibrada, nós fizemos o quê? Trabalhar com os hospitais paranaenses. Então, quem tem uma equipe de UTI para 10 leitos, tem mais facilidade de desdobrar essa equipe em duas, trazer mais profissionais e abrir o contexto do trabalho daquela UTI com mais 10 leitos, do que você montar um hospital de campanha, de lona, deixar as pessoas lá embaixo, debaixo dessa lona, com novas equipes, muitas vezes equipes que nem do Paraná eram. Nós tomamos a decisão de fazer essa grande parceria com os hospitais e fomos passando. Passamos o ano 2020 de maneira assustadora. O ano duro foi 20, né? Não. O pior ano em número de óbitos foi o ano de 2021, já com as vacinas chegando, mas com o acirramento da pandemia, porque houve mudança das cepas dos vírus, novas cepas chegando e as pessoas não tinham imunidade, e nós perdemos idosos, perdemos jovens, e a coisa piorou muito em 2021. Metade dos óbitos foi praticamente metade dos óbitos na terceira onda, que foi mais ou menos a partir de abril até o meio do ano de 2021. Conforme as pessoas foram se vacinando, foram adquirindo imunidade, diminuiu drasticamente os casos. A quarta onda, em dezembro de 2021, janeiro de 2022, foi a maior em número de casos
e a menor em número de óbitos. Por causa da vacina, da vacinação plena, que naquele momento. Agora nós temos outro momento. As pessoas hoje... Mas ainda tem gente morrendo de Covid? Tem, sim. E tem, inclusive, quem é que está hoje correndo maior risco? Quem lá atrás não tomou nenhuma vacina, ou quem tomou uma não tomou as outras. Isso tudo até um pouco deixa a gente perplexo aqui, ter que falar disso, né? Porque tem muita gente que fala que vacina não serve para nada. Né? Tem essa questão, tem esse movimento. O antivax, né? O antivax, exatamente. A gente tem que respeitar todo mundo, mas quem não tomou vacina lá atrás, circulando a Covid agora, pode ficar doente, pode inclusive ir para o hospital, necessitar de um leito hospitalar. E os que estão morrendo hoje, estão perdendo a vida, tem relação direta com quem não tomou nenhuma vacina ou quem tomou o esquema incompleto. Como é que está a questão da vacina para a Covid agora? Porque nas últimas semanas houve falta de vacina nos postos, né? Falta. Como é que está a questão de quem quiser tomar, precisa tomar a vacina da Covid nesse momento no Paraná? O Ministério da Saúde, eu diria que, não vou dizer atrasou, né? Mas pela baixa procura deixou de fazer novas compras. Acabou fazendo agora o laboratório Moderna, que vendeu um lote aí de 12 milhões e meio de vacinas, e aqui no Paraná nós devemos receber em torno de 600 mil doses. Neste momento, o que chegou foi um lote de 136 mil doses, já distribuímos para os municípios, e eu quero alertar que depois que você descongela essas vacinas, ela tem 30 dias para ficar no freezer. Então já se passaram praticamente metade desses dias. E o pessoal não tem procurado, secretário? A procura está um pouco maior em Curitiba, mas nos outros municípios a procura está muito baixa. Então também tem um pouco dessa questão de... A gente falou tanto, perdemos tantas vidas, foi tão duro. Eu acho que as pessoas também querem se manter um pouco afastadas desse assunto, mas esquecem que a vacina é importante. Quem é que deve se vacinar agora, Daniel? Antes de chegar ao frio maior? Idosos que tomaram a última vacina do Covid 6 meses ou mais. Principalmente esse pessoal. Eu tenho queria dizer muito respeito aqui, olhando na câmera, falando pelo áudio, que eu gostaria de pedir a todos que pudessem buscar a vacina contra o Covid. Idosos que já tomaram as vacinas do Covid até 6 meses ou antes disso, devem fazer essa nova dose. Agora, quem tomou há mais de um ano, não tem acima de 60 anos, também está à disposição para tomar. E nós continuamos ainda com um bom estoque de vacinas Pfizer Baby para as crianças que também podem se vacinar. Essa vacina nova aí da Moderna é de uma dose só? É uma dose só e ela vem com as cepas mais atuais, mais atualizadas, que circularam no hemisfério norte no verão, no inverno agora de 2023 para 2024. Então ela está chegando, é uma vacina bem moderna mesmo. Ela é do laboratório Moderna, mas ela está bem moderna e atualizada. E isso vai fazer a diferença no controle nesse momento. Mas eu sinto que as pessoas não estão ainda querendo se vacinar demais. Eu sinto esse movimento. E ao mesmo tempo estamos com a campanha em vigência, temos dose à disposição de vacinas contra a gripe. E aí, outro assunto que é importante frisar. Estamos com a 26ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. É necessário que nós possamos entender. Não sei se você vai lembrar. Eu tomei a minha vacina da gripe ontem. Não sei se você vai lembrar, mas há 20 e tantos anos atrás, a lenda que corria, o antivacina lá de trás, não, isso aí é para matar os idosos, para diminuir os pensionistas do INSS. Tem nada disso. Ele prolonga a vida, deixa de acontecer gripe em caráter mais grave na vida do cidadão e alivia a porta do pronto-socorro. Por isso que a gente faz esse apelo. No mesmo dia que for tomar a vacina contra a gripe, pode tomar, se quiser, a vacina também, a vacina contra o Covid. O que é importante disso tudo, deixar aqui na 92.9, falando para todas as rádios coligadas, é importantíssimo dizer o seguinte: vamos tomar a vacina. Não há movimento antivacina, não há teoria terraplanista que possa ultrapassar o poder científico de uma vacina no corpo, no organismo de alguém, provocando reação e principalmente dando condições imunológicas para esse cidadão, para essa criança, para esse idoso ultrapassar esse momento. A gente está falando de vacina, deixa eu aproveitar para emendar com a vacina da dengue.
Como é que ficou a questão da vacina da dengue? Porque tem muita reclamação, principalmente no interior, nas áreas em que o mosquito ele prolifera com maior facilidade, regiões mais quentes do Paraná, né, de que não tem vacina. Ou as pessoas procuram, não tem vacina para todo mundo, ou que a vacina talvez não tenha essa eficácia toda. Qual que é a da vacina da dengue, Não, secretário? a vacina da dengue tem eficácia. Ela se chama Qdenga, ela pertence à fabricação de um laboratório chamado Takeda, no Japão. O fato é que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, não conseguiu comprar um número significativo de doses. Por isso que ele seletivamente libera para algumas áreas onde houve epidemia, em média, nos últimos 10 anos. Começou aqui no Paraná por Londrina e Foz, espraiou para outras regiões de saúde, como Apucarana, Maringá. Temos aí 7 regionais de saúde recebendo as doses hoje. Porém, pelo quantitativo de doses muito pequeno, e que cada esquema vacinal necessita de 2 doses, as pessoas que procuram fora da faixa de 10 a 14 anos não recebem, não têm ainda autorização para receber essas doses. Mesmo assim, nas crianças de 10 a 14 anos, nesses municípios que foram selecionados pelo Ministério da Saúde, a procura está em torno de 50%, 60% da meta. Então, eu vejo que nós só vamos conseguir vencer a dengue com vacinas a partir do momento que tivermos vacinas de maneira ostensiva, distribuída para toda a população. Como foi com a vacina da Covid, por exemplo? Exatamente. E nós estamos próximos disso. O Butantan vem trabalhando firme há praticamente 10 anos, já submeteu à Anvisa alguns estudos. Devemos ter a aprovação desta vacina em 2025 para 2026. Aí sim, vacinas para metade da população, um número significativo, uma campanha de vacinação que demonstre a grandeza do Brasil, que é um país continental. Então não adianta você falar, vamos comprar 6 milhões de doses, como foi feito com a Qdenga, 6 milhões e meio de doses. Isso equivale a dizer 3 milhões e 250 mil pessoas podendo ser vacinadas. Num universo de 210 milhões, é nada, né? Nada. Só pega uma faixa. Então tá aí, tá colocado. Nós temos ainda em poder essas vacinas. A maioria delas vence 30 de junho, ou já um lote para janeiro de 2025. Então, a vacina está aí. Mas também quero lhes dizer, com bastante tranquilidade e gozando dessa mesma sinceridade que te coloca aqui onde você está, na audiência que você tem. Essa vacina da Qdenga, nessa quantidade, não resolve a imunidade para combater essa epidemia de dengue deste momento. Nos aproximamos de 500 mil casos. Qual o cenário hoje da dengue no Paraná, para a gente ter uma ideia? Caindo. Está caindo. Entrou em patamarização já há 3 semanas e agora começa a cair. Só que começa a cair num patamar elevado, porque é a pior crise de dengue da história do Paraná. Então nós temos hoje, no boletim que foi divulgado ontem, mais 47 óbitos, infelizmente, cada vida uma história, um CPF, uma família que chora, uma comunidade toda, um número aí significativo de 35 mil novos casos. Esses registros, às vezes, eles acontecem atrasados. Então nós temos óbitos que são anunciados ontem como dengue, óbitos de 60 dias atrás, de 30 dias atrás. Então isso vai acontecendo ainda ao longo dos próximos dias. Mas o que eu quero dizer é que essa epidemia chama atenção. Primeiro que ela foi lá para o nível muito alto. Segundo, ela trabalha com 3 sorotipos da dengue, o que não é comum. Então nós temos sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3. Terceiro, que nós identificamos na semana passada, divulgamos, na verdade, dados que nós conseguimos nos últimos 2 meses lá no LACEN. Começamos a detectar co-infecção por 2 sorotipos diferentes da dengue no mesmo paciente, no mesmo período da doença. Então, às vezes, ele tem dengue tipo 2, dengue tipo 1, no mesmo período que esteve doente. Ou seja, foi picado por diferentes mosquitas, né? São as fêmeas que fazem o contágio. Então, veja como isso é importante. E, por último, que eu queria citar, nós temos uma doença, a dengue, que ela é sazonal, mas ela é endêmica. Se nós pegarmos o mapa do Paraná e cortar ele em diagonal,
A parte de cima sempre vai ter dengue. A parte de baixo, muito menos, que é a parte sul. E, de repente, nós temos uma crise, uma epidemia que está atingindo todo o Paraná. A região de Curitiba, metropolitana, que tinha poucos casos de dengue, começa a apresentar um número muito maior. E hoje nós temos aí ainda as UPAs, porque essa crise, a crise da dengue, ela atinge principalmente os serviços municipais de saúde, porque é um mix ali. Ele vai na porta da unidade de pronto atendimento, da unidade básica de saúde. O cidadão procura ser atendido inicialmente nesses locais. Alguns quadros que pioram são transferidos para os hospitais maiores. Mas esse processo de pressão no sistema se dá principalmente na porta da UPA. Ele bate na porta do postinho e da UPA. Exatamente. Então, porque a grande maioria dos casos é muito leve. É leve. Mas a dengue é uma doença secular. Já foi até descrita no Antigo Egito. Os sintomas. Aliás, esse mosquito veio do Egito para cá, né? Ele vem, o nome dele, inclusive, é Aedes aegypti, né? E aí ele deixa o cidadão no fundo da cama, dor nas articulações, e alguns falam, sentia que ia morrer. Doutor Beto, eu sentia que ia morrer, estava no fundo da cama, não conseguia levantar. Isso é corriqueiro. Então, puxa, se nós temos a possibilidade, não ter mosquitos e não ter a doença, passar por isso tudo também acaba sendo uma situação prevenível. Então, eu quero chamar a atenção de todos. Aqui não tem censura, não tem briga, nada. A gente tem que ganhar as pessoas pelo convencimento, pelo argumento, né? Sabe? A gente fala, mas tem que cuidar do fundo do quintal, da casa. Nós estamos falando aqui com você agora, Denian. Você começou o seu programa um pouco mais cedo. Tem gente que está ouvindo você no ônibus. Claro. Saiu de casa antes de amanhecer e vai voltar depois que já anoiteceu. Então, esse cidadão, ele precisa ser informado, ele precisa ser motivado, induzido. Nós temos que somar informações e não brigar com as pessoas. Então, é o fundo de casa, é o logradouro público. Às vezes o problema está na praça, está no bueiro que está entupido, que tem água dentro, e lá está cheio de procriação do mosquito. E esse mosquito, a gente vai entendendo dele, a passagem dele é uma coisa interessante. Se houver a deposição de ovos do mosquito em determinado local com água e a água baixar, esse ovo fica viável até que a água chegue novamente por 400 dias. Meu pai. Então não é algo que a gente consegue controlar do dia para a noite. Aquele fumacê resolve ou não? O fumacê pega o mosquito alado, adulto, que tiver pela frente. Ele tem Mas não mata o ovo, tem né? resultado em 40%. Fora disso é besteira. O que resolve é a visita domiciliar de agentes de endemias, avaliação dos locais, das praças públicas, das datas dos terrenos baldios, do fundo do quintal das pessoas, e tudo isso acontecendo meio corriqueiro, falar deste assunto dentro das escolas, dentro das igrejas, chamar a comunidade para agir e, principalmente, retirada mecânica dos possíveis focos. Aí você consegue diminuir a população dos mosquitos e ato contínuo vai diminuir a possibilidade da infecção. Mas é um trabalho que não pode parar. Imagine você que durante a pandemia foram 2 ou 3 anos sem que as pessoas quisessem ninguém dentro de casa. Então, isso também atrapalhou. Então, é uma retomada, é um processo que tem que ser feito dia após dia, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora, eu estava conversando, ouvindo com atenção aqui o secretário Beto Preto, secretário da Saúde do Estado do Paraná, porque além de tudo isso que nós falamos de dengue, nós falamos da Covid, da questão da gripe, de vacinação, da importância de que as pessoas sejam informadas, que tomem as suas decisões com consciência. Em meio a isso tudo, ainda tem um trabalho da Secretaria de Saúde que tem que tocar gestão, Sim. O funcionamento de hospitais regionais para atender toda a complexidade dos municípios menores Sim. do Paraná. Há uma demanda, enxugar gelo, como o secretário falou. Você vai conversar com qualquer prefeito, qualquer vereador do interior, parece que a saúde sempre precisa de dinheiro. Sim. É a criança com fome com a boca aberta, porque precisa mandar recurso. Qual é essa caminhada, secretário? O quanto nós conseguimos avançar como Paraná na questão da saúde, por exemplo, comparado com outros estados brasileiros? Eu vejo que nós passamos por um momento prodigioso no governo Ratinho Júnior.
Eu fui prefeito, Deninha, fui prefeito de Apucarana, você sabe disso. Verdade, você vai concorrer de novo ou é só... Não, estou analisando ainda. Estou lá junto com meus companheiros, tentando fazer o melhor pela cidade. Mas o que eu quero dizer, eu fui prefeito. Nunca os municípios receberam tantos recursos como nesse governo Ratinho Júnior. Em 5 anos, foram 2,5 bilhões de reais repassados só para atenção básica, que é automóveis, equipamentos, novas unidades básicas de saúde, em obras e reformas, 1,3 bilhão de reais. 1.200 obras novas sendo construídas no Paraná, novas ou reformas e ampliações. São hospitais que nós estamos apoiando a sua construção em diversas regiões. Então, assim, estamos cientes de que estamos fazendo um mandato interessante para a população. Só que eu quero aqui dizer também com bastante certeza da afirmação que eu vou fazer. Saúde nunca tem missão cumprida. Uhum. Saúde tem missão sendo cumprida. A gente está olhando, como você disse, para dengue, para chikungunya, para zika, para crises de arboviroses aqui, e nós vamos ter que continuar cuidando aqui de outras crises que estão chegando. Está chegando aí o inverno, vem de novo as doenças respiratórias agudas graves. E tem a vacinação, e tem outros assuntos, e tem que cuidar de todos. Então, saúde, quem está na saúde, geralmente tem esse espírito de missão mesmo. Então, quero aqui aproveitar para deixar um grande abraço a todos os profissionais de saúde, principalmente do serviço público. São pessoas que lutam muito, que a gente agradece essa parceria. O Estado do Paraná, ele induz. O papel da Secretaria é induzir, porque nós trabalhamos com os municípios e com os hospitais. Nós temos contratos com mais de 200 hospitais no Paraná, fora os municípios de gestão plena que também contratam os seus hospitais. Mas durante a campanha da vacinação da Covid, por exemplo, o Estado do Paraná não vacinou ninguém. Quem vacinou foi o Serviço Municipal de Saúde, por isso aqui o nosso agradecimento. Tem muita pergunta. A gente vai soltar uma pergunta em áudio que chegou e eu vou emendar também com a doutora Luguerra, ela é médica. Ela pergunta, secretário, sobre a superlotação dos hospitais de Curitiba, preocupação dela. Vamos ouvir a pergunta em áudio também. Bom dia, Denian. Bom dia, secretário de Estado Beto Preto. Bom dia, Pietro, aí no estúdio. Bom dia aos ouvintes aí da Mercosul. Aqui quem fala é Tonhão da Saúde, aqui de Almirante Tamandaré. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao nosso digníssimo secretário com relação a esses problemas cardíacos que vêm acontecendo consecutivamente no estado do Paraná. Pessoas aí indo a óbito com 27 anos, 28, 29, criando alguns trombos pulmonares e também cardíacos. Alguns médicos se relacionam isso às vacinas. Qual é o ponto de verdade nisso, secretário? E um bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Denian. Valeu. Então, primeiro, essa questão aí da vacina dá ataque no coração nos jovens? Eu quero até agradecer a pergunta do Tonhão, que, na verdade, o que ele fala também é a dúvida de muitas pessoas. Nós tivemos, durante a vacinação do Covid, a chegada de muitas vacinas que estavam na fase final de experimentos. Elas valiam, inclusive, estavam sendo feitas para outras cepas de coronavírus e foram utilizadas com algumas mudanças para o coronavírus, o Covid-19, essa cepa específica que fez tanto mal a tanta gente. Nós tivemos aqui o relato de casos no Brasil, de alguns casos, não se trata de uma tendência, mas principalmente da vacina da AstraZeneca, onde houve o relato de alguns casos tromboembólicos, fenômenos tromboembólicos. Daí a dizer que a gente afirmar que existe hoje a possibilidade de estar existindo muitos casos de infarto agudo do miocárdio, de derrame, devido ou pelas pessoas terem tomado a vacina, eu não consigo afirmar que isso é verdade. Eu quero acreditar que talvez não seja nesta intensidade. Alguns casos foram relatados, como também eu fui secretário municipal de saúde, nós em Apucarana, antes de ser prefeito, nós fizemos uma grande campanha de vacinação contra a febre amarela
E no dia D da campanha, uma pessoa tomou a vacina e morreu. Teve uma síncope e logo depois uma parada cardíaca. Então, veja, não dá para falar que foi a vacina que ocasionou isso. As vacinas, de um modo geral, elas são muito seguras. Muito mais seguras hoje do que há 20, 30, 40 anos. Agora, pode acontecer alguns fenômenos. Muitas vacinas não tiveram o tempo de decantação necessário para ser pensado. O que era para rodar em 4, 5, 10 anos, rodou em 8 meses, 1 ano, para poder controlar uma epidemia que estava matando tanta gente. Estamos vivos, né? Estamos Graças vivos. à vacina. Pessoas perderam a vida. Mas, então, Tonhão, dá para falar, estou falando contigo aqui no ar, dá para falar que houve um número aí de registros adversos da vacina AstraZeneca e, inclusive, a Fiocruz recomendou a retirada desta vacina contra o Covid neste momento. Isso não quer dizer que ali na frente, com mais segurança, possa voltar. Falando de vacina, a Lu também falou, né? É médica, falou da superlotação. Nós estamos apoiando o município de Curitiba, inclusive o município está comprando mais leitos. Nós estamos com a Secretaria de Estado da Saúde, vai inclusive repassar recursos para que Curitiba possa abrir mais leitos aqui na capital. Tem já os leitos do Hospital Vitória, nós estamos já com... Curitiba fez compras de leitos na antiga Santa Casa de Colombo, que hoje é um hospital reformado, de nome São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, e compramos leitos também lá no Hospital de Piém, que é administrado pela Santa Casa de Curitiba. Então, está existindo um investimento na ampliação de leitos, temos um outro projeto para dar o start a qualquer momento, mas eu volto a insistir, pressão na UPA por dengue, por doenças respiratórias agudas, acaba incidindo também nos hospitais da capital e de todo o Paraná. Falando de vacina, se tiver tempo... Não dá mais tempo, secretário. Não dá mais Acabou tempo? tudo aqui. Ah, é? Mas a conversa é boa, daí a gente estende, né? Estendendo, né? Tocou a musiquinha, tá na hora de ir embora. Secretário Beto Preto, Que bacana. que fique esse finzinho que faltou, para que você volte outras vezes conversar com os ouvintes da Mercosul. Claro, eu que agradeço a oportunidade, passou o tempo, nem percebemos, né? Voou 30 minutinhos de conversa. Um grande abraço a todos que estão acompanhando pelo YouTube ou ao vivo, aqui pelo rádio também. Satisfação vir aqui no programa do Denian. A gente ouve esse programa, gosta de ouvir os comentários dele, porque ele é muito sincero e bate firme no seu ponto de vista. Parabéns, que Deus te abençoe. Valeu. Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná, conosco aqui no Jornal da Mercosul. Voltamos amanhã, 7 horas. Tchau.